Saudações de paz. Mais um Café com Leão da Bahia. Aprendendo com o homem mais sábio que já passou por esse mundo, Salomão. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1, versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, do versículo 7 ao versículo 12, nós encontramos Deus tendo uma conversa com Salomão. Salomão acabara de ser coroado rei de Israel. E Salomão disse para Deus que não tinha nenhuma sabedoria para governar tão numeroso povo. E ele não estava sendo hipócrita, estava sendo muito sincero. E Deus disse para ele: peça-me o que você quiser e eu vou te dar. E ele disse: me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá graça, para que eu possa entrar e sair diante do teu povo. E Deus disse: você foi muito coerente nos seus pedidos. Você poderia pedir para que eu acrescentasse os teus dias de vida na terra, poderia pedir honra, poderia pedir riquezas, poderia pedir que eu tirasse todos os teus inimigos dos teus caminhos, mas no entanto você pediu sabedoria e conhecimento. E Deus disse: a partir de hoje eu vou te dar sabedoria e conhecimento. E será uma sabedoria e um conhecimento que jamais homem nenhum teve. E quando você morrer, homem nenhum terá a sabedoria que você teve. Antes de você nunca houve, e após a sua morte também não haverá. E Salomão, antes de morrer, escreve 3 livros. Provérbios. Salomão escreve Eclesiastes. E Salomão escreve Cantares. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E como que nós não vamos atentar para os livros que o homem mais sábio da terra escreveu? Sempre nesse devocional eu abro esse devocional, esse café com Leão da Bahia, com esta palavra de introdução, porque tem muita gente que está assistindo pela primeira vez. E como nós não vamos atentar para os conselhos deixados escrito pelo homem mais sábio da terra? No livro de Provérbios de Salomão, nós encontramos ali conselhos como morrer de velhice. Encontramos ali conselhos como administrar um problema, uma confusão. Encontramos ali como administrar uma empresa, como fazer amizade, como se afastar de problemas. Portanto, mais um café com o Leão da Bahia, aprendendo com Salomão, segundo Deus, o homem mais sábio que já passou por esse mundo. Provérbios capítulo 26, versículo 17. Provérbios 26, 17. O sol despontou na colina e despontou dizendo que hoje é verão em Salvador, a primeira capital do Brasil. Bom, Provérbios capítulo 26, versículo 17, Salomão diz assim: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cachorro pelas orelhas. Olha o que o sábio Salomão escreveu. O que passando
andando, se mete em questão alheia. É como aquele que toma um cão pelas orelhas. O que é que o sábio Salomão está dizendo para Abílio? O que é que o sábio Salomão está dizendo para você? Não se meta em questões alheias. Porque a semelhança de você pegar um cão pelas orelhas, você vai ser atingido, você vai ser mordido. E se o cão tiver com aquela praga chamada raiva, você vai morrer de raiva. Não é de ódio, cólera. É uma praga mesmo. Uma desgraça, uma catástrofe. Fica louco, que é o chamado cão louco. Então, a loucura vai pegar você. O Salomão está dizendo, não se meta em confusão alheia. Não se meta, não tente resolver o que não te pertence. Aquele que se mete em questões alheias é a semelhança daquele que pegou um cão, um cachorro pelas orelhas, vai ser atingido. O sábio Salomão está nos aconselhando que nesta semana, o que vier doravante não diz respeito a você, cala-te. Não dê opinião, não se meta. Salomão está dizendo, a questão não é sua, é alheia. Questão familiar não é uma questão alheia. Questão de um amigo não é uma questão alheia. Olha o que Salomão está dizendo, não se meta em questões alheias. Quem me conhece de perto sabe que eu odeio, pastor Abílio Santana odeia quando alguém faz algo ofensivo, demolidor com o inocente. E eu me metia muito em questões alheias. Muito. Um exemplo simples. O pastor Charleston Soares, um grande amigo meu aqui de Salvador, aliás, agora ele está morando no oeste baiano, na capital da soja, em Barreiras. O Charles foi na minha casa, eu não morava aqui, morava em outro endereço, e ele foi lá na minha casa me pegar, porque faltou energia, a garagem, o portão da garagem automático, então o carro ficou trancado lá dentro, faltou energia geral, e eu precisava ir no banco. Charles foi lá em casa me pegar, para me levar no banco. Chegando no banco, quem me conhece de perto conhece essa história. Aliás, boa parte do Brasil conhece essa história. Isso está fazendo 15 anos. 15 anos. Não, 16 anos que aconteceu isso. Chegando no banco, eu vi um homem com a arma na mão, botando um homem de joelho, eu dentro do carro de Charles, eu de carona. Chegando no banco, eu vi de longe um homem com a arma em punho, botando um homem de joelhos. Eu falei para Charles, olha que desgraça, olha para aquilo ali. Humilhando um cidadão. Eu entendi que era um policial civil, apaisano, humilhando um cidadão. O que é que eu tinha a ver com isso? Eu desci do carro e digo, eu vou lá, vou enquadrar esse policial. E desci do carro. Peguei a minha funcional, abri, paramos assim. Eu digo, para aí, Charles, antes de chegar no banco. A 300 metros do banco, mais ou menos.
Não dava 300 metros, uns 150, 100 metros do banco. Para Ixaré, ele parou. Uma moto aqui do lado, parou. Meio fio aqui, uma moto aqui. Paramos entre o meio fio e a moto. E o homem sendo humilhado. E eu desci do carro, abri a carteira e quando eu ia saindo, só ouviu estupido. Pá! Um tiro. Foi em mim. Aquele cidadão da moto era o piloto de fuga. Aquilo lá não era policial coisa nenhuma. Era uma saidinha bancária. Agora, se eu colocasse em prática o que Salomão disse, o que passando, eu ia passando. Se mete em questão alheia. É como tomar um cão pela orelha. Gente, eu fiquei entre a vida e a morte 19 dias no hospital. Destruiu a minha safena. Eu tive que fazer 3 operações. O mundo inteiro entrou em oração. O pastor Nivaldino Bento, que eu quero mandar um abraço para ele, todos os dias, 7 horas da manhã, ele chegava lá no hospital, fazendo uma oração e ia embora. E Deus ouviu a oração do seu servo. A minha perna ia ser amputada. Por quê? Porque eu ia me meter em questões, me meti em questões alheias. E depois eu soube que não era policial coisa nenhuma. Era bandido, saidinha bancária. Portanto, não se meta em questões alheias. Quanta gente está destruída aí hoje? A vida monetária, porque alguém estava destruído monetariamente, pegou o seu cartão, você se meteu numa questão alheia. Quanta gente hoje tem inimigos porque se meteu na briga de marido e mulher. E já dizia minha avó, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quantos casamentos foram destruídos? Porque alguém se meteu em questões alheias. Pega a visão. Não se meta em questões alheias. Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus. É um devocional. Vou salvar para que esta palavra abençoe outras pessoas. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui mais uma vez em um Café com o Leão da Bahia, aprendendo com Salomão. Vamos orar para começar a semana abençoada? Oremos. Majestade eterna, Santo de Israel, Todo-Poderoso, mais uma vez aqui estamos nós, Pai, no Café com o Leão da Bahia, aprendendo com Salomão. Meu Deus e meu Pai, majestade eterna, Todo-Poderoso, nos dá uma semana abençoada, meu Pai, e que possamos estar atento a esses aconselhamentos de Salomão. E esse de hoje, não se meter em questões alheias. E quem está falando foi o homem mais sábio. Quem está falando nessa escrita porque é palavra tangível e palpável, o homem mais sábio que já permeou esta terra. Nos dá uma semana abençoada. E que ninguém tenha força suficiente para estragar a semana de nenhum de nós outros, em o nome de Jesus. Amém e amém. Boa semana, um beijo no seu coração e que ninguém tenha força suficiente para estragar a sua semana. Provérbios capítulo 26, versículo 17. Não se meta em questão alheia. Deus abençoe. Deus guarde.